Fala galera, Igor Oliveira por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero pegar na tua mão e te ajudar a criar a sua primeira aplicação com React. E o que a gente vai fazer hoje aqui é diferente de tudo que você já viu por aí. A gente vai utilizar o React da maneira raiz, na mão, na marra, sem utilizar o Create React App pra gente entender exatamente o que acontece por baixo dos panos. E esse é um conteúdo que você não vai ver em muitos lugares. A não ser que você seja aluno lá do curso, porque se você for, você já viu que eu já ensinei isso lá. Ah, a propósito, um recadinho rápido aqui. Essa é a última semana para você aproveitar o preço atual do curso. A partir da semana que vem ele vai sofrer um reajuste. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você dar uma olhadinha. Inclusive lá a gente vê tudo que a gente vai ver nesse vídeo aqui, só que com muito mais calma. Vendo de fato passo a passo, beleza? Então é isso aí, vamos voltar para o vídeo aqui. Mas bem, vamos lá para a tela então, vamos começar a preparar nosso projeto. Então, para essa aula daqui a gente vai ver como que a gente pode utilizar e inserir o React numa aplicação já existente. Então, para isso eu já preparei alguma coisa aqui. A gente tem algo muito simples com o nosso index HTML, o nosso index.js e o nosso style.css. No index.html só tem um H1 aqui, meu site, e um script, que é o que a gente vai utilizar. Lá no index.js não tem nada, é aqui que toda a mágica vai acontecer. E no nosso style.cs tem dois estilozinhos aqui, um para o bar e um para o contador, para facilitar aqui a nossa vida. Bem simples também. Vamos lá, primeira coisa. Eu costumo dizer que não se aprende React, se conhece o React. Para você utilizar o React, tudo que você precisa é saber JavaScript, porque afinal de contas o React não é nada mais do que uma biblioteca, ou seja, um conjunto de objetos, métodos, classes para facilitar a construção de aplicativos. Mas no final das contas, nada mais é do que JavaScript já preparado por outra pessoa. Então, para começar, vamos ver como que a gente pode utilizar o JavaScript para criar coisas na tela e depois a gente vai fazer com o React para a gente ver as semelhanças e as diferenças. Bem, primeira coisa, vou vir aqui então no meu HTML e vou criar uma div aqui. Vou chamar ela de app. Ok, beleza. Esse daqui vai ser o container da nossa aplicação. A gente vai criar um contador e ele vai entrar aqui dentro, logo abaixo do meu site ali. Beleza, vamos lá. Vou pegar aqui uma const, vou chamar de container. E aqui dentro desse container eu vou utilizar o document.querySelector para a gente selecionar o nosso elemento que a gente criou. Então aqui, hashtag para dizer que é o ID, app. Beleza, aqui então dentro de container a gente já tem aquele elemento lá. Vamos lá, se eu criar então aqui const app.document.createElement, aqui eu ainda estou utilizando JavaScript puro. Se você já viu lá a aula que eu mostro como criar uma extensão para o WhatsApp, você já viu isso daqui. E no nosso createElement eu posso então criar um elemento, como por exemplo um H2, tá? Depois eu posso pegar aqui esse H2 e colocar um inner HTML dentro dele. E aí a gente pode colocar aqui, por exemplo, contador com, já vou colocar as aspas, com JS. Vou colocar aqui as aspas agora e beleza. Depois, próximo passo é falar que o meu container vai receber então como append child o nosso app que a gente acabou de criar. Então, se eu coloco isso aqui, quando eu salvo, ele já atualiza lá para mim, contador com JS. Legal, isso aqui que a gente fez foi com JavaScript. A gente não utilizou nada de React ainda. Para a gente utilizar React, a primeira coisa que a gente precisa fazer é importar ele para o nosso projeto. E como aqui a gente está fazendo tudo na mão, na marra, a gente vai importar o build dele pronto para a gente utilizar. E é esse build aqui, ó, que a gente vai colocar aqui, logo acima do nosso index. Eu vou deixar o link aqui embaixo para a documentação, onde você pode pegar a versão mais atual disso daqui. E lembrando, tem até aqui um comentário falando que se você for colocar isso em produção, tem que mudar aqui de desenvolvimento para produção. Então, feito isso daqui, a gente já pode utilizar o React lá na nossa aplicação. Vamos lá, e eu vou apagar tudo isso daqui, que a gente vai fazer a mesma coisa agora com o React. Para a gente criar um elemento em React, a gente vai utilizar o React. E eu posso utilizar porque eu importei lá, então eu já tenho acesso ao objeto aqui. React Create Element. Bem parecido, né? Eu também vou colocar ele dentro de uma constante app por enquanto. Const app. Vamos fazer assim por enquanto. Aqui é um pouquinho diferente. Agora eu vou passar aqui o meu elemento, que é o H2.
parecido até então. Depois eu poderia passar propriedades para esse elemento, não vou passar nenhuma por enquanto. E aí sim eu posso passar todos os conteúdos, todos os filhos para esse elemento. Aqui eu vou passar então contador com React. Beleza, se eu salvar isso daqui, o meu título lá ele sumiu. Claro, porque eu ainda não coloquei ele no container. Para eu colocar no container, eu preciso fazer mais uma coisa. E aí, em vez de eu utilizar o React, eu vou utilizar o React DOM. E se você é detalhista, você viu que lá no meu index.html eu importei o React Development, mas eu também importei o React DOM Development, tá? Cada um desses objetos vai estar num arquivo separado. Então, o React está no React, React DOM no React DOM. O React DOM, ele tem um método para a gente renderizar coisas na tela. E esse método é o render. Então, eu posso renderizar um elemento dentro de algum lugar. No nosso caso, eu vou renderizar o meu app dentro do meu container. Pronto, já tenho aqui, ó, contador com React. Então olha só como é bastante semelhante, né? A diferença é que a gente precisa conhecer, então, que o React tem um método createElement e como que a gente utiliza ele. E também precisa conhecer que o React tem o React DOM e como que a gente utiliza ele. Mas no final das contas, tudo isso daqui é muito parecido com o que a gente fez. É exatamente JavaScript. Beleza? Então por isso você precisa saber JavaScript antes. Vamos melhorar um pouquinho isso agora. Em vez de eu criar o meu elemento direto, eu vou fazer o seguinte. Eu vou comentar isso daqui, vou criar aqui uma função, function app. Essa função vai receber umas propriedades e ela vai retornar, então, createElement, passando aqui qual que é o elemento. Vamos começar, por enquanto, com o H2 mesmo. Vamos passar aqui nada, por enquanto. E vamos passar agora, em vez contador com React, vou passar props.title. Beleza? Agora, como isso daqui é uma função, eu posso, por exemplo, chamar aqui, passando title contador com React. E a gente continua tendo aqui nosso contador com React, tá? Então, olha só, eu transformei isso daqui numa função, só que uma função que retorna um elemento. E agora eu posso utilizar dessa maneira. Uma outra maneira que eu poderia utilizar também seria o seguinte, em vez de eu fazer isso daqui, eu poderia passar aqui, ó, vou colocar até aqui embaixo para ficar mais fácil da gente ver, um novo elemento, react.createElement, e nesse createElement eu posso passar então a nossa função, que vai retornar para a gente um elemento. E aqui dentro, depois disso, eu vou passar aqui meu title contador novo. Tá? E, como eu não tenho nada, eu vou passar um null aqui. Então aqui, ó, contador novo. Então essa é uma outra maneira da gente criar. Eu só criei mais um elemento. Não precisava, mas dá para fazer. Só para a gente ver que agora eu não passei o título aqui dentro assim. Eu simplesmente passei aqui como uma propriedade. Aqui está nulo, por exemplo, estou passando nada para H2, mas aqui eu estou passando o title, então, para o meu app, que está aqui. Beleza. O que é a grande questão? Se o meu app fosse mais complexo, digamos que o meu app ele vai ter sim um título, mas ele também vai ter o contador e 2 botões. Como que eu vou fazer isso? Bem, uma maneira é criando um bando de elemento, fazendo, por exemplo, react.createElement. Aí aqui eu vou passar uma div, vou criar uma div que vai ser o meu container lá. Posso inclusive passar aqui, ó, um class name, e no React a gente chama de as classes de class name, porque o React trabalha com outra coisa que ele chama de classes. Então class name eu posso passar, por exemplo, props.className, ou seja, eu vou pegar as classes de quem estiver criando, e aqui dentro eu vou passar então os filhos. Lembra que eu passei nulo lá embaixo e aqui eu passei props.title? Então eu posso falar que o meu filho aqui dessa div pode ser o H2. Então eu posso fazer isso de 2 maneiras. Ou eu tiro isso daqui e coloco no outro objeto, ó, const title. Por exemplo, posso fazer isso e aqui eu passo title. E aí eu retorno esse objeto aqui agora.
Isso aqui continua funcionando e me permite que, por exemplo, eu crie agora um const contador, que vai ser um novo elemento, só que em vez de ser H2 vai ser H3, e aqui ele vai começar com, por exemplo, 0. E eu posso passar ele aqui agora no formato de um array. Então eu tenho o meu title e depois o meu contador. Então aqui está o meu contador já. Eu posso fazer isso, eu posso passar também essas funções aqui direto, só que aí começa a ficar complicado. E aí que começa a ficar difícil utilizar o React. Para resolver isso, fica tranquilo, existe uma coisa chamada JSX, que é JavaScript Extensions. Sei lá, é uma extensão do JavaScript que permite a gente criar isso daqui numa maneira que a gente está mais acostumado. Tipo HTML, tá? Só que não é HTML, é muito parecido, mas não é HTML, é JSX. Só tem um problema, eu não posso utilizar JSX assim, eu preciso de alguma coisa para transformar o meu JSX nos meus elementos React. Então, no fundo, o que vai acontecer é que a gente vai escrever parecendo que está escrevendo HTML, mas vai ter um programinha que vai ler tudo isso e vai transformar tudo que a gente escreveu nesse formato daqui de Create Element. Mas aí a gente não precisa se preocupar. Esse programinha é o Babel, então a gente precisa instalar o Babel também. Também vou deixar o link para a documentação aqui embaixo, mas para instalar o Babel basta a gente então colocar ele aqui. Só falta uma coisinha para o meu Babel funcionar. Eu preciso dizer que esse script aqui ele vai estar sob a influência do Babel. Então, para isso, eu vou colocar aqui o type dele, text/Babel. Pronto. Agora, eu posso voltar lá e criar os meus elementos como se fosse um HTML. E eu vou transformar isso tudo para JSX. Só para a gente ver uma coisa antes... Aqui, por exemplo, eu estou passando o meu class name props.classname. Seria um class name que estaria vindo daqui. Eu não passei ainda, mas eu já preparei lá o meu contador. Então eu vou passar aqui, tá? Vou passar junto com o title, class name, e aí eu vou passar contador. Ok. Quando eu salvo isso, ó, ele já aplicou, então, todas as funcionalidades daqui, que é o display flex, direction column, já está tudo certinho. Vamos lá, agora sim eu vou comentar ele aqui e vou começar a trabalhar com JSX. Eu vou retornar então. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma div e dentro dessa div eu tenho meu H2, que é esse title aqui, ó, um H2, e o H3, que é esse contador aqui. Então é isso mesmo que eu vou fazer. Eu vou pegar minha div aqui, vou pegar um H2 e vou pegar aqui o meu H3, tá? Vamos olhar de novo aqui, ó. O meu H2, ele tinha props.title. Então aqui dentro eu vou passar, ó, entre chaves props.title. E o meu H3, ele tinha 0. Então eu vou passar aqui dentro de H3 0, ok? Se eu salvar, olha só, tudo funcionando. Só faltou uma coisa, class name. Basta eu passar aqui exatamente como no HTML, como um atributo, class name. E aí eu vou passar aqui, ó, props.classname. Então, olha só, olha que interessante. Tudo isso que a gente fez aqui com Create Element, a gente fez com o nosso JSX. E tudo isso daqui é JSX, tá? Eu não precisava desses parênteses aqui não, mas é legal ter pra gente entender o que a gente está retornando de fato. Então, beleza. Agora eu já tenho aqui, então, o meu app contador lá da vida. Vamos continuar e dar mais funcionalidade para ele, então. Deixa eu colocar assim, ó, pra gente enxergar melhor, ó. Ok. E agora só falta criar os botões. Vou criar aqui minha div. E aqui dentro dos botões. Button mais e um button menos. Beleza, eu tenho meus dois botões aqui já. Claro, eles não fazem nada ainda. Ah, uma coisa, eu não precisava passar esse class name aqui não. Já que a gente está fazendo só isso aqui, eu poderia passar direto aqui, contador assim, tá? E aí funcionaria do mesmo jeito. Não tem nenhum problema, tá? Eu poderia tirar daqui, já que a gente só tem esse componente. Só que se a gente quiser criar algo mais genérico, né, e reutilizar nossos componentes, a gente não pode deixar ele dependente das coisas. Mas vamos lá. Vou colocar aqui então agora um onClick e vou chamar uma função que vai ser increment. Na verdade, essa daqui é decrement. E aqui no meu outro botão eu vou colocar increment.
vou criar essas duas funções aqui dentro agora, dentro do meu app. Então, vou criar function increment, function decrement. E agora começa a mágica do React. Por que a gente está utilizando o React até agora se eu podia ter feito tudo isso com JavaScript puro? Então, agora é a graça do React, que é a gerência de estados, né? Tudo que modifica na tela vai ser a representação de algum estado. E sempre que a gente precisar modificar alguma coisa na tela, então a gente vai modificar o estado e aí aquela coisa da tela vai se adaptar ao valor novo do estado. Vai ficar mais claro. Vamos lá, para a gente conseguir utilizar os estados, a gente vai utilizar uma função do próprio React chamada useState. Então, vou criar aqui uma constante. Ela vai ter aqui duas constantes, na verdade, que vai ser minha contagem e o setContagem. O meu contagem vai ser uma variável mesmo que vai armazenar qual que é o valor do nosso contador naquele momento. O setContagem é uma função que permite que a gente mude o valor da contagem, tá? Então isso daqui vai receber react.useState. E o useState, ele funciona dessa maneira. Eu chamo ele falando qual que é o valor padrão daquela variável. No nosso caso vai ser 0. Podia ser 1, 2, 3, não importa. Agora que eu já tenho meu estado, eu posso utilizar ele. Então, em vez de eu passar 0, eu vou passar aqui ó, entre chaves contagem, que é o meu estado lá, a minha variável de estado. Uma coisa muito importante, eu passo aqui entre chaves porque para diferenciar que aqui vai ser JavaScript puro e não é para o JSX tentar modificar para nada. É só para utilizar como JavaScript mesmo. Ok, agora não está funcionando ainda meus botões, preciso colocar eles para funcionarem. Muito simples. No increment, eu vou dar aqui um setContagem e eu posso colocar um valor padrão aqui. Posso colocar, por exemplo, 8, tá? E sempre que eu apertar, então, o mais lá, minha contagem vai mudar para 8, tá? Mas eu não quero, eu quero que ela suba de 1 em 1. A primeira impressão que a gente tem é que eu posso pegar aqui e colocar assim, né? Contagem mais 1. Só que isso não é uma boa prática. Apesar de funcionar em alguns momentos, ó, não é uma boa prática. Se você apertar muito rápido, pode ser que você esteja colocando dentro de contagem um valor que é antigo, tá? Dependendo de como o teu processador está processando tudo, isso pode dar problema. Então, como que a gente faz isso? A gente cria uma função aqui, ó, uma funçãozinha de seta, que retorna o novo valor, tá? Aqui, a gente recebe, então, o valor anterior, e a gente vai retornar o valor anterior mais 1. Então, isso daqui evita que a gente tenha problemas. Independente de qual é o valor anterior, o novo valor vai ser sempre o anterior mais 1. Beleza? A mesma coisa aqui embaixo, a gente também vai fazer, só que com anterior menos 1. Beleza, agora sim, meu contador sobe ou desce de acordo com meus botões. Só uma coisa importante aqui, se você já sabe função de seta, você sabe que se eu estou criando uma função que ela só tem um argumento aqui e que ela só retorna uma coisa, eu não preciso então ter os parênteses do meu argumento e eu também não preciso ter nem o return e nem as chaves. Eu posso ter só isso daqui dessa maneira, tornando minha função muito mais fácil e mais simples. Eu preciso... Opa, aqui a seta precisa, tá? Mas não precisa do return. Beleza. E continua funcionando igualmente. Então pronto, a gente criou o nosso primeiro aplicativo com React sem utilizar toda a parafernália. A gente inseriu um elemento, um componente na nossa página que já era existente. A propósito, eu fiz isso lá na nossa página de vendas, tá? A minha esposa, assistindo o curso, criou toda a página. Depois dela pronta, eu inseri um pop-up com React. Talvez isso seja overkill para o projeto, mas eu achei que seria interessante incluir isso daqui lá, né? Pra gente ver como utiliza isso na prática. Então, vai lá na página. Quando você arrastar o mouse para fora, vai aparecer um pop-up. Aí você olha, aquilo ali foi feito com React, beleza? Desse jeito aqui. Vamos lá. Esse é o poder do React. E o que eu quero que você saia daqui entendendo é que você deve aprender JavaScript antes de aprender React, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! Ah, claro, já que eu estou utilizando o JSX, eu também posso, em vez de eu criar isso desse jeito aqui, posso simplesmente criar app passando title
contador. Pronto. Funciona do mesmo jeito.